bem-vindos ao vídeo. Hoje eu vou comentar sobre a avaliação psicológica que possivelmente vai ocorrer como uma das etapas do concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Esse concurso que abriu recentemente, o edital, e a primeira prova dele, se não me engano, é no mês de março de 2021. Certamente vai ser um concurso que vai aí ter um número de inscrições bastante elevado, né? E o objetivo desse vídeo é de fazer alguns comentários sobre o processo de avaliação psicológica do concurso da Polícia Rodoviária Federal do certame de 2021. É importante a gente lembrar que esse vídeo eu vou atentar na etapa de avaliação psicológica. Eu não vou fazer outros comentários sobre o certame, sobre o edital. Eu vou focar na etapa de avaliação psicológica. E eu já começo aqui, pessoal, trazendo uma espécie de informação para você, né? Especialmente para você que está fazendo o concurso, quer prestar uma boa prova, né? Que entende a importância, a relevância da segurança pública, né? E ao mesmo tempo que vê como negativo, né? Uma boa parte de como atua os agentes da segurança pública atualmente, né? Claro que devido a todas as condições de trabalho deles, muitos têm um nível de estresse muito elevado, um nível de depressão, estresse pós-traumático, e tem uma série de outros fatores, né? Mas eu fiz uma busca aí pelo Google sobre avaliação psicológica em concurso público, e eu percebi que existe uma série de vídeos de pessoas que ensinam, né, que treinam a candidatos a concurso para o psicotécnico, né? Pois bem, começa que o erro fatal já aparece no nome, né? Psicotécnico, isso não existe, isso nunca existiu, né? Isso é um vocabulário do leigo, né? É da pessoa que não entende, e eventualmente ela pode até ser um psicólogo, né? Ela não entende, né? E ela diz que vai te habilitar, vai te formar para isso. Isso pode ser um grande problema, né? Para o seu resultado, para a sociedade de forma geral, né? Para a classe dos psicólogos, quando isso é feito por psicólogo. Mas eu diria que, assim, se você ver algum vídeo, algum profissional da psicologia que usa o termo psicotécnico e que te ensina algo sobre psicotécnico, não confie nesse profissional, né? A gente não fala psicotécnico, e o nome da etapa, de acordo com o edital do certame, é a avaliação psicológica, não é psicotécnico. Então, como é que alguém vai te preparar para uma coisa que nem está no edital, né? Essa pessoa teria que saber te preparar para a avaliação psicológica. Essa pessoa que diz que vai te preparar, eventualmente ela cobra, né, para te preparar para o psicotécnico, né? Ela vai te enganar, porque não existe uma preparação para avaliação psicológica, não existe. Não é igual a etapa física, que você pode se preparar, que você sabe quantos metros tem que correr, a que velocidade, quantas flexões de braço tem que fazer. A psicológica, a etapa de avaliação psicológica, ela não tem esse... não seria possível preparar alguém para avaliação psicológica. Até podem te ensinar os testes, até podem te treinar nos testes, mas a gente nunca vai saber exatamente. Isso está lá dentro do edital, em algum momento eu vou trazer isso para vocês aqui nesse vídeo. Existe uma coisa que é assim, quais são os scores esperados para essa profissão, né? A gente não sabe. Então, eventualmente eu posso te ajudar a gabaritar um teste, e isso, você tem uma pontuação mais elevada do que aquilo que realmente necessita, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com essas falsas preparações, né? Falsas técnicas de psicotécnico, de responder a testes psicológicos, né? Então, não existe se preparar para avaliação psicológica. Existe se preparar para burlar a avaliação. Talvez você queira fazer isso, né? Talvez seja assim que você faça tudo na sua vida, né? Na base do burlar, né? O que seria uma preparação para uma avaliação psicológica, né? O que o edital pede? O edital pede certas características. De repente, você pode ir no seu psicólogo e falar sobre essas características, né? Falar sobre o seu medo de não ser aprovada no concurso, falar sobre as suas expectativas nesse concurso, nesse emprego, né?
Enfim, essas questões que vão trabalhar essas questões na terapia que vão te ajudar a se preparar, digamos assim, para a etapa de avaliação psicológica, né, pessoal? Mas vamos lá. Eu trouxe aqui um recorte, são 2 recortes do próprio edital, né? Veja, vai ser convocado para a avaliação psicológica, para a etapa de avaliação psicológica, somente os candidatos que forem aprovados na prova discursiva. Né? Então, primeiro, o candidato tem que demonstrar um certo conhecimento de certas questões que estão lá no edital. Os que forem aprovados nessa etapa vão, então, ser convocados para fazerem avaliação psicológica, né? Um processo de avaliação psicológica, ele é um procedimento de aplicação de instrumentos e técnicas que são validados cientificamente, né? Então, que o Conselho Federal de Psicologia reconhece, e essas ferramentas, elas permitem com que a gente consiga, aplicando, seja de forma coletiva ou de forma individual, que a gente consiga avaliar, identificar, medir certas características dos candidatos, para depois poder comparar se os candidatos apresentam as características nos níveis esperados para a sua função na segurança pública, né? Então, dentre essas características, nós temos personalidade, né? E dentro de personalidade, observe que tem uma série de características, né? Então, como me preparar para ter maior controle emocional? Como me preparar para ter mais empatia, né? Para tomar boas decisões? Como é que se faz isso, né? Não é através de uma pessoa que diz que vai te preparar para aquilo que ele chama de psicotécnico, né? Observem que essas características de personalidade, controle emocional, persistência, prudência, urbanidade, comprometimento. Como é que eu vou conseguir expressar um bom comprometimento quando eu já tento burlar uma prova, né? Quando eu já quero, quando na prática a minha tendência é burlar, né, as coisas, né? Como é que isso afeta, né, o meu nível de comprometimento, a minha assertividade, né, o meu controle emocional? Temos também, além de uma série de características da personalidade, também vão ser avaliados seu raciocínio espacial, lógico, verbal. Talvez, quando essas pessoas que dizem que vão te preparar como psicotécnico, elas estão falando disso daqui, de raciocínio, né? E aí de alguma outra coisa, exercício que você encontra na internet, né? Ou que foi eventualmente furtado, roubado de algum ou outro instrumento de psicológico, né? Além de características da personalidade e do seu raciocínio, também é fundamental que você apresente outras características. Por exemplo, que você tenha, né, uma determinada qualidade, uma determinada habilidade em concentrar sua atenção, em dividir sua atenção, né? Também de habilidade com memória visual, né? Ou seja, são questões, né, em que você vai responder instrumentos de diferentes naturezas, escalas, aqueles livrinhos de completar, tem uma série de instrumentos que não é você, enquanto um candidato à vaga, né, ao concurso, você não precisa se preocupar com isso, com o teste que vai ser utilizado. Quanto menos você se preocupar com isso, né, talvez mais prudente você vai estar sendo, né, boas decisões você vai estar tomando, né, se planejando, organização, comprometimento, urbanidade, né, ou seja, além disso, né, além desses 3 grandes campos, personalidade, raciocínio e outras habilidades específicas, memória e atenção, a avaliação psicológica também ela vai avaliar certos atributos restritivos, né, ou que impeçam o desempenho da boa função, né? E aí a gente poderia pensar como agressividade, impulsividade. Então também são outros atributos que a gente não considera dentro da personalidade, mas que fazem parte do funcionamento individual. A partir desses instrumentos, né, então a equipe de avaliação psicológica do concurso vai emitir um laudo com um parecer dizendo se o candidato está apto ou não, né, e de acordo com o edital do concurso, é possível que o candidato pode ser que o candidato
seja submetido a avaliações complementares, né? Isso se for necessário e, claro, vai ter edital específico. Além de apresentar essa parte do edital, eu gostaria de apresentar aqui o anexo 4, né? Que ele traz algumas outras questões aqui sobre a prova, a etapa de avaliação psicológica. Né? Então, primeiro assim, se vocês observarem ali no tópico em azul, né, no 1.2, ali nós temos a seguinte informação: a avaliação psicológica será realizada com base no estudo científico das atribuições e das responsabilidades do cargo de policial rodoviário federal, né? Ou seja, o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal fez um estudo, mapeou características, e quando eu digo que mapeou características, além de mapear características, ela sabe qual grau daquela característica, qual nível você tem que ter. Algumas características você precisa ter nível baixo, outras você teria que ter nível médio, outras teria que ter nível elevado, né? Então, isso aqui é o que torna o principal impeditivo desses, como é que vamos falar, dessas pessoas que tentam te vender a preparação para o psicotécnico, né? Porque o que seria te preparar para o psicotécnico? Seria te fazer gabaritar os instrumentos, né? Mas se você gabarita os instrumentos, isso é bom? Será que isso é bom? Né? Nós tivemos, por exemplo, em 2019, aqui em Santa Catarina, o concurso da Polícia Militar, e a gente teve uma série de problemas com isso, né? Alguns candidatos que tinham características que excediam aquilo que era esperado para o cargo. Então, como nós não temos a priori, antes da avaliação, nós não temos esse estudo científico das atribuições, das responsabilidades e de o quanto é exigido de cada característica, é impossível fazer ou prometer algum tipo de preparação, né? Como eu havia falado, a avaliação psicológica ela consiste na aplicação, seja em coletivo ou individual, de instrumentos, né? Instrumentos que sejam capazes de aferir de forma objetiva e padronizada os requisitos psicológicos, né, para desempenhar a função de policial rodoviário federal, né? E vai ser avaliado, então, vão ser avaliadas questões como personalidade, tipo de raciocínio e habilidades específicas, né? Além daquelas outras habilidades, características que não são favoráveis ao candidato, né? Como, por exemplo, nós tínhamos lá, acho que era agressividade, tinha alguma outra característica, enfim, né? Eles fazem algumas recomendações aqui, né, que o candidato durma bem na noite anterior da realização da avaliação psicológica, né? Se você não consegue dormir porque pensa no concurso, acha que não vai ser aprovado, depende da aprovação, é fundamental que você procure um psicólogo, fale sobre isso, né, com seu psicólogo, e essa vai ser sua melhor preparação para esse concurso, sem sombra de dúvidas. Se eu pudesse dar um conselho, seria não busque essas pessoas que dizem que vão te preparar, né? Isso não vai te preparar, não vai fazer bem para ti, não vai fazer bem para a sociedade. Pode ter certeza que essa pessoa só tem um interesse, que é ganhar de você, né? Que é ganhar algo de você. Então, sobretudo, pense na importância dos profissionais da segurança pública. Pensa no tipo de profissional que você quer ser, no tipo de profissional que você quer ver na sociedade no futuro, né? Para seus filhos, para seus netos, para seus irmãos, enfim, para seus amores. E acho que era isso, pessoal. Era mais um vídeo comentando de forma genérica o edital da Polícia Rodoviária Federal, mais especificamente na parte da avaliação psicológica. E questionem de quem diz que vai te preparar para psicotécnico. Ok, pessoal? Acho que era isso. Valeu, pessoal. Até mais.